Pois é, gente, já chegamos aqui no final do ano e final do ano tem sempre as mesmas histórias. Pois é, 13º salário. Alegria para uns e problemas para outros, principalmente num ano marcado pela pandemia e por tantas dificuldades para tanta gente. Hoje nós recebemos aqui a Ivana Miranda, contadora, para falar exatamente sobre o 13º salário. Ivana Miranda, muito obrigado, seja muito bem-vinda, como de costume. Pois é, chegou a hora, né? O que fazer? Bom dia a todos vocês que acompanham a SP Rio Mais. Bom dia, Glauco, Douglas. Então, chegou agora o final do ano e o que fazer, né? O que houve? Lá em abril de 2020, o governo publicou a medida provisória número 936, que tratava de diversas medidas para manutenção do emprego e da renda. Essa medida ela se converteu em lei através da Lei 14.020, e dentre essas medidas, tinha duas que falavam o quê? Uma era que o empregador tinha possibilidade de fazer a redução do horário de trabalho do trabalhador, e o outro é que ele teria a possibilidade de fazer a suspensão do contrato de trabalho do trabalhador. E desde então, na verdade, vem surgindo diversas perguntas e diversas dúvidas em relação ao 13º e às férias desse pessoal que teve o contrato com horário reduzido ou com o contrato suspenso. Não se sabia como era o procedimento, ninguém tinha nenhuma orientação, não tinha nada sobre isso. Aí agora, no dia 17 de novembro, o Ministério da Economia publicou uma nota técnica de número 51.520/2020, que vem, na verdade, estabelecer quais são os procedimentos que as empresas devem tomar em relação ao pagamento do 13º salário e das férias desse pessoal que teve ou o contrato com horário reduzido ou que teve a suspensão do contrato de trabalho. E aí ele tratou a situação de maneira diferenciada. O que ele diz? Ele diz o seguinte: em relação ao pessoal que teve o horário reduzido, que você poderia ter a possibilidade de reduzir 25%, 50% e até 70% do horário de trabalho. Então, esse pessoal que teve o horário reduzido deve receber o 13º salário integral. Ele não vai ter nenhum desconto em relação ao valor do 13º. É óbvio que ele vai ter o 13º integral se ele trabalhou o ano todo, né? Porque o 13º você paga 1/12 avos por cada mês de trabalho, né? Então a gente está considerando uma situação em que a pessoa esteve durante todo o ano na empresa. Mas se ele esteve durante todo o ano e se ele teve horário reduzido, ele vai fazer o recebimento do 13º integral, não tem desconto algum. Agora, se por outro lado ele teve a suspensão do contrato de trabalho, se ele ficou com o contrato suspenso, esse período de suspensão não vai fazer parte da contagem para efeito do pagamento do 13º salário. Vamos dar um exemplo, o que significa isso, na verdade? Suponha-se uma situação em que a pessoa teve um contrato suspenso por 120 dias. 120 dias, nós estamos falando de 4 meses. Então, se no 13º integral ele teria direito a 12/12 avos do pagamento, neste caso específico, ele teria direito somente a 8/12 avos do pagamento do 13º salário. Então, assim, quem teve essa situação precisa se programar, porque o empregador ele pode se utilizar dessa nota técnica e pagar proporcional. Por outro lado, a mesma medida técnica, ela fala uma coisa aqui que é o seguinte, eu até vou ler aqui que é mais fácil, olha. E
observando-se a aplicação da norma mais favorável ao trabalhador, não há óbice para que as partes estipulem via convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, acordo individual escrito ou mesmo por liberalidade do empregador, a concessão de pagamento do 13º ou contagem do tempo de serviço, inclusive no campo das férias, durante o período da suspensão contratual temporária e excepcional. O que a medida quis dizer com isso? Ela quis dizer o seguinte, embora esteja falando aqui, orientando que é permitido pagar proporcional para esse pessoal que teve o contrato suspenso, se houver uma disposição em convenção coletiva ou em algum acordo coletivo individual de trabalho, ou ainda, se por mera liberalidade o empregador quiser pagar o valor integral, que ele pode fazer isso, né? Então, se aquele empregador que tiver condição quiser fazer o pagamento integral, ainda que não esteja estabelecido em lugar algum, ele pode fazer isso. Se tiver previsto no acordo, ele deve fazer isso. Perfeito, então, se Ivana. Se tiver previsto na convenção, ele também deve fazer isso. A gente tem essas diferenças, então, que são meio que básicas, mas que dá para a gente exemplificar. Quem trabalhou todos os dias, digamos assim, durante a pandemia, não teve o contrato suspenso, mas reduzido, ganha o 13º normalmente, ou seja, trabalhou menos horas por dia aí. Agora o pessoal que teve aquele layoff, contrato suspenso, não trabalhou alguns dias, deve ter a redução. E até quando deve ser paga a primeira parcela do 13º? A lei determina que a primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Ou seja, segunda-feira que vem já. Isso. E aí, Douglas, só fazendo uma observação pelo seguinte, porque na verdade a medida ela fala tanto do 13º quanto das férias. E aí prevalece a mesma norma, tá? Para quem teve o contrato reduzido, o tempo de contagem vai permanecer. Então, esse tempo que a pessoa trabalhou, na verdade, em horário reduzido, vai ser contado para efeito das férias. Se, por outro lado, ele teve o contrato suspenso, vamos imaginar que por 4 meses, e se ele tirava férias, por exemplo, em janeiro, vencia as férias dele em janeiro, ela passará a vencer 4 meses para frente, porque tem que considerar esse tempo de suspensão, a não ser, obviamente, que, por liberalidade, o empregador decida considerar tudo e pagar tudo integralmente. Perfeito. São medidas técnicas que a gente tem que frisar nesse momento de pandemia, né? Porque também o trabalhador tem seus direitos e tem que se informar. Se por acaso o trabalhador tiver mais dúvidas, obviamente a gente está falando hoje de 13º e de férias, mas com certeza outras dúvidas aí virão. Como é que faz para a gente ter um contato com um contador sério, como é o caso aí que a gente sabe que é o seu caso, Ivana, para a gente tirar mais dúvidas sobre estes e outros casos? Olha, nós estamos aqui sempre à disposição, mas assim, tem a Associação dos Contadores, né? E na associação, eles podem direcionar para diversos escritórios, são sérios na cidade, que podem, de repente, esclarecer essas dúvidas. Pois é, Ivana, um momento, como eu comecei essa matéria aqui, claramente tenso, um ano muito difícil, mas tanto o empresário como o empregado aí vão chegar, claro, a bom termo. Mas, ratificando o que o Douglas falou aqui, é necessário sim, procure o seu contador. Você, acredito, também deve estar com um volume de trabalho bem intenso aí, mas é imprescindível que se faça tudo certo para que não tenham problemas lá na frente. A gente agradece demais os esclarecimentos que você sempre traz para a gente e, claro, para o nosso telespectador aqui. E ótimo trabalho para você, que não deve estar pouco não, né? Muito obrigada. Um ótimo trabalho para vocês também. Um bom dia.